Bom, gente, para quem não me conhece, para quem nunca foi meu aluno, eu sou o professor João Kleber. Eu ministro as disciplinas de informática básica aqui na instituição. E aí, só para falar um pouquinho, para falar assim, quem que é esse guri novinho que está apresentando, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, o que esse cara vai ensinar de informática, né? Eu sou garoto de programa, eu desenvolvo software, tá bom? Meu software é caro, meu programa é caro. Atualmente eu sou coordenador do Centro de Tecnologia, eu coordeno todos os cursos de computação da Unic. Também sou membro do Conselho de Inovação e Tecnologia do Estado de Mato Grosso. Sou professor de graduação, de pós-graduação, de cursinho preparatório e também monto material para concurso público. Então eu estou aí para ajudar vocês, tá bom? Beleza? Então já passou um pouquinho mais de confiança, né? Beleza. O que acontece? Informática não é para decorar, assim como matemática. Nós, infelizmente, aprendemos errado na educação. A gente vai decorando e vai chegar lá na frente, você não vai saber nada. É que nem andar de bicicleta. Por exemplo, levanta a mão quem anda de bicicleta frequentemente. Quem não anda de bicicleta frequentemente? Beleza, eu também. Se você pegar, por exemplo, a sua bicicleta, faz 10 anos que eu não ando de bicicleta. Você pode até ter dificuldade, mas depois vai ligar o seu raciocínio lógico lá e você vai começar a andar normalmente. Por quê? Você aprendeu. Agora, levanta a mão para mim, quem aprendeu a tabela periódica? Eu não aprendi, eu lembro que é o rato, roeu, não sei o que lá. Se perguntar para mim qual que é a sequência, eu nem sei mais. Mesmo que você ligar 10 minutos, 15 minutos, não vai. Por quê? Você decorou. No concurso público, tem algumas disciplinas que você precisa aprender. E eu não estou puxando a sardinha para a minha área, mas informática, direito administrativo, raciocínio lógico, tá? E constitucional, que é do Kleber, você tem que aprender. Não adianta você, vou estudar só para esse concurso. Não. Você estuda para o concurso da prefeitura, do edital 1, do edital 2, do edital 3, do edital 55, porque sempre vai ter os mesmos concursos. E sempre vai ter as mesmas matérias. O que vai diferenciar? Você tem que pegar uma base e depois você pegar e estudar só o específico. Por exemplo, para a Secretaria de Educação, você vai ter que estudar a parte de educação. Mas aí, se você já tem a base de informática, a base de raciocínio lógico, a base de história de Mato Grosso, acabou, fechou. Você só vai perder, na verdade, nem é perder tempo, é ganhar tempo, né? Só com a especificidade. Tudo bem? Beleza. Quando fala sobre informática, e aí, pegando que abriu 2 editais, a IBFC e a Selecom, eles partem do princípio seguinte, não é a decoreba. O que é decoreba? Faça associação. Esse ícone serve para quê? 1, 2, 3, 4. Ele vai partir do princípio seguinte, você sabe manusear a ferramenta? Você sabe utilizar o computador? Se quebrar um equipamento, você sabe diferenciar o que está funcionando? Essa é a ideia. Por quê? É que nem quando você dirige carro. Se você tem vícios, o que é vícios? Você pensa que está correto, mas não é? Vamos supor, eu baixo um arquivo na internet. Ele vai perguntar o termo técnico. Qual que é o termo técnico? Download. Então, é preciso que você entenda o que você está fazendo. E é assim que a gente vai trabalhar. Todo mundo tem computador em casa? Beleza, o que é um computador? Cri, 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 cri. Então, vamos lá, eu vou dar uma aula de bodão, tá? Vou virar professor de português. Olha que eu odeio português. O computador ele é uma máquina. 3 verbos. Processa, executa e armazena informações. Só isso. Sabe por que ele processa, executa e armazena informações? Algum dia você chegou, o seu Instagram estava lá na foto do seu crush, vendo as inimigas que ele estava curtindo? Ou os inimigos? Não foi você que teve que ir lá no Instagram dele, visualizar quem que é o novo amigo, quem que ele está curtindo, o que ele está fazendo? Para você entender o raciocínio lógico, você teve que processar. O que é processar? Você fez o login no Instagram e você pesquisou. Quando você buscou o seu crush, você executou. E se você quer acabar com a vida dele, o que você faz? Dá um print, não dá? Você armazenou. Você está entendendo? Então, isso é a prática aliado à teoria. E é isso que ele vai cobrar. Então, o celular, ele é um computador. O que o celular faz? Processa, executa e armazena informações. O tablet, ele é um computador. O que ele faz? Processa, executa e armazena informações. A gente aprendeu de forma diferente, mas você nunca mais vai esquecer o que é um computador. Beleza? Não adianta falar que é uma máquina, porque o carro é uma máquina, o celular é uma máquina, a máquina de lavar roupa é uma máquina, mas cada um tem a sua responsabilidade. E ele processa, executa e armazena informações. Tudo bem? Esse computador, ele é composto de hardware e software. Todo mundo já viu essa palavra, né?
O que é hardware? Parte física. O que é software? Parte lógica. Mas na sua prova vai ter tanta terminologia que você vai ficar maluco. Mas você vai lembrar do teu corpo. O seu corpo é o computador. Então os seus membros, braços, pernas é o hardware. Por quê? Eu posso ver e eu posso tocar. E o software é teu pensamento. Você sabe que existe, mas você consegue tocar nele? Não, tirou 10 no concurso. Então, toda vez que falar de computador, vai lembrar que tem hardware e software. O hardware é todos os membros, parte física. Você pode ver e você pode tocar. E o software é o pensamento. Você sabe que existe, mas não pode tocar. Tudo bem? Beleza. No concurso, ele pode te perguntar também quais são os equipamentos responsáveis para o funcionamento do computador. Tá? E aí, primeira coisa, pelo amor de Deus, como é que se chama essa caixa preta? Muito bem, 0 para vocês. Tá? 0 para vocês. Lembra do vício? Isso aqui é gabinete. Eu detesto quando o técnico de informática... Deixa eu levantar seu CPU para casa. Gente, CPU é o processador. O que é o processador? É o cérebro do computador. Ele que executa todas as informações. Então, isso aqui... ele não vai pegar por causa da TV. Isso aqui se chama gabinete. Gabinete. Para que serve o gabinete? Se for o termo técnico, é alocar, conectar todos os periféricos. Tudo que existe aqui é conectado aqui dentro, tá bom? Se fosse o FMT adora fazer associação. Que isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui derruba um monte de gente, porque todo mundo vai marcar que é CPU e vai tirar 0 no concurso, tá? Então isso aqui é gabinete. Placa-mãe. Galera, qual é a função do coração de vocês além de sofrer? Quem está ouvindo Marília Mendonça vai me entender aí. Qual que é a função do coração além de sofrer? Bombear sangue. Qual é a função da placa-mãe no computador? Bombear todas as informações. Então, vou até colocar aqui um desenho. Ó. Se cair sobre placa-mãe no seu concurso público, você vai lembrar que é o coração. Ah, mas por que é o coração? Todos os equipamentos estão conectados à placa-mãe. Se a placa-mãe queimar, o que acontece? Não funciona nada. Se o seu coração parar, Deus me livre que aconteça isso. O que acontece com o teu corpo? Você morre. Então, o coração, o que acontece? Ele vai distribuir toda a informação. Então, ele é importante para o computador? Oxe, com certeza. Esse cidadão aqui, você vai marcar aí, CPU. O que significa CPU? Qual que é o acrônimo de CPU? Unidade Central de Processamento. Para que serve esse bendito? Ele é o cérebro. O que o cérebro faz? Alguém sabe me responder? Na verdade, não pensa. O cérebro é o chefe. O corpo é o estagiário. Então, o processador, ele manda. Já viu aquele ditado? Minha mãe sempre fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, meu filho. Então, a minha mãe é o processador. E eu sou a memória RAM. Porque quando você abre o Facebook, a instrução ela chega para o processador. E o processador fala assim, memória RAM, abre o Facebook para o professor João Kleber agora. Abre o YouTube, abre o pendrive, abre o Word, Facebook, enfim, qualquer aplicação. É assim que funciona no computador. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá bom? Então, toda e qualquer informação, ela chega no chefe. E o chefe delega a informação. Chega no processador, delega para a memória RAM. Tudo bem? Cooler. Isso aqui é fácil, né, gente? O cooler, ele é responsável por resfriar. Porque imagine só, eu vou colocar vocês para estudarem na Avenida do CPA, 15 horas da tarde, num sol de 40 graus. O que vai acontecer? Vai fritar o cérebro de vocês. Por quê? Vocês vão processar muita informação e vai esquentar. Então, para que serve o cooler? É o ar-condicionado. Ele é responsável por ventilar. Tudo bem? Já caiu numa questão bem ridícula da FCC, que ele cobrou o seguinte. Qual é o equipamento que trabalha em conjunto com o cooler? É o dissipador de calor. Tá? Que é essa placa em alumínio. Se você quiser anotar aí, eu só vi uma questão dessa, em 2015. Mas a gente nunca pode duvidar de nada. Tá? A ventoinha é o cooler. Atrás da ventoinha tem uma placa de alumínio. Essa placa de alumínio é chamada de dissipador de calor. Tudo bem? Até então? Que bom. Ou vocês estão aprendendo ou vocês estão me enganando muito bem.
Fonte, essa é a mais fácil de todas. Vou fazer uma pergunta molde CESP para vocês. Para quem não fez concurso CESP, verdadeiro ou falso. Essa, se você errar, você fala que não foi meu aluno, tá? Fonte é responsável por alimentar a energia do seu computador. Verdadeiro ou falso? Repetindo, a fonte de alimentação é responsável por alimentar a energia do seu computador. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Muito bem, vocês perderam 300 posições. Tá? A fonte não alimenta. Quem alimenta a energia no seu computador é uma empresa chamada Energisa. Tá? É verdade. A fonte, gente, ela transforma CA para CC. E CC não é odor não, tá, gente? Corrente alternada para corrente contínua. Alguém tem um carregador de celular? Para me emprestar? Tem emprestar rapidão? Você tem medo de tomar choque? Ah, desculpa. Então, alguém tem carregador? Pode dar. Não vou colocar na energia para a gente não perder tempo, tá? A energia chega aqui a 220 ou 110, que é aqui a energia de Mato Grosso. O que acontece? O seu celular, ele só consegue trabalhar com 1.5 volts ou 1.8 volts, se eu não me engano. Que aí eu não sou bom da parte de elétrica, tá? O que acontece? Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua, ou alternada para contínua. Por isso que quando você coloca na energia, por exemplo, e você pega aqui, não dá choque. 1.5, 1.8 é algo irrisório para o teu corpo humano. Então, o que acontece? Você consegue, digamos assim, abstrair essa energia. Aí você pode perguntar, mas aconteceu que um cachorro e uma criança morreu com um carregador. Sim. O que uma criança e um cachorro faz quando pega qualquer coisa? E na boca tem o quê? Saliva, que é água, então vai duplicar a intensidade. Aí vai estourar por dentro porque ele não está com o corpo perfeito ainda, tá bom? Então aí você aprendeu informática. Ah, desculpa. Você aprendeu informática e aprendeu para a questão de concurso público, tá? Oi? Como assim? Na verdade, é por questão de qualidade também, da fiação que passa ali dentro. Tem até, por exemplo, você compra carregador original ou carregador paralelo, ele não alimenta a energia, sua bateria fica viciada rapidão. Tem isso também, tá? Mas eu vou voltar. Se perguntar qual é a função da fonte de alimentação, não é para alimentar a energia. É para quê? Transformar CA, que é 110, 220, em somente a energia necessária para o seu equipamento funcionar. Tudo bem? E por último, nós temos o HD, que é chamado de hard disk. Para que serve o HD? Ele é responsável por alimentar toda a memória do seu computador. Então, por exemplo, se existe Facebook, se existe fotos, se existe, por exemplo, WhatsApp no seu celular, é porque ele está dentro do HD. Se o HD parar de funcionar, todas as informações somem também. Fiquem atentos, ele pode cobrar no seu concurso público a palavra permanente. E a memória RAM pode ser chamada também de memória temporária. Para exemplificar isso, alguém já trabalhou com monografia? Vamos pegar um trabalho qualquer de escola ou de faculdade. Você está digitando o trabalho, mas você não salvou o trabalho, tá? Tem uma queda de energia. Quando você liga o computador, o que acontece? Você chora. Por quê? Você perdeu o seu arquivo. Se você tivesse salvo o arquivo, ligaria o computador, estaria lá no HD e ficaria tudo tranquilo. Por que que não salvou? Tudo que está sendo executado é na memória RAM. Quando você instala ou quando você salva um arquivo, ele fica no HD. Então, fiquem atentos. Memória temporária, memória permanente. Algumas bancas também costumam colocar apelidinhos. O apelido, memória principal. Quem que é a memória principal? É aquela que trabalha próximo a quem? Ao chefe. Quem é o chefe? Processador. Então, quem que é a memória principal? Memória RAM. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Então, se ele perguntar quem que é a memória principal do computador? Memória RAM. Quem que é a memória permanente? O HD. Qual a diferença entre os dois? Uma só executa e a outra armazena. Tudo bem? Vamos adiante, tá, gente? Só fazer um resuminho aqui. O que é um computador? O computador ele é composto de duas categorias. Quais são as categorias?
Qual é a diferença dos dois? Quem é o físico? Beleza. Fala para mim os 6 componentes do computador agora, sem olhar no material. Então vamos lá. Aquela caixa preta é chamado de CPU, verdadeiro ou falso? Qual é o nome? Quem é o coração do computador? Quem é o cérebro do computador? Quem é a amiga da Energisa? Qual a diferença entre a fonte e a Energisa? Isso. Qual é a diferença entre a memória RAM e HD? Viu como é que vocês aprenderam brincando? Em 5 minutos. Essa aula eu dou na universidade em 1 mês. Tá bom? É porque tem que colocar mais especificidades, né? Mas conseguiram entender? Se você associar tudo com tecnologia com o seu dia a dia, vai ficar muito mais fácil você aprender na hora da prova. Tá bom? Vamos adiante. Gente, o software, já falei para você, é o seu pensamento. Mas você tem que lembrar quem é o seu pensamento no concurso. Quais são os sistemas operacionais que caem no seu concurso? É Windows e Linux. Primeira pergunta, tá? Windows é o melhor sistema operacional do mundo, verdadeiro ou falso? Nem sei o que é Windows, né? Windows ele é o sistema que está rodando agora ali, ó. Sem ele não estaria mostrando o PowerPoint. Windows ele é um software proprietário. O que é um software proprietário? Você tem que pagar para poder utilizar. Levanta a mão quem pagou o Windows aí. Muito bem. Vocês são hackers ou crackers? Vocês são hackers. Hackers não é do mal, tá? Quem fala que eu sou um hacker, para quem não sabe. Hacker é uma pessoa que entende muito de hardware e software e consegue verificar as vulnerabilidades. Então, para ficar fácil, já assistiram o filme 007? James Bond? O que James Bond faz? Verifica quem quer atacar os Estados Unidos, não. O Reino Unido, que é Inglaterra, Grã-Bretanha e faltou o País de Gales. E ele informa a rainha, ó, Elizabeth, estão querendo atacar você. Isso é um hacker. Só que nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que é quem? Nós mesmos, os seres desumanos. Então ele falou assim, pô, eu estou ganhando 20 mil só. Vou vender essa informação para a Rússia, para Trump, por exemplo. Então aí ele se transforma num hacker do bem, né? Ele se transforma num cracker, tá? Se você pegar a palavra crack, já é ruim de natureza, né? Crack é a pior droga que existe. Mas crack significa quebra de sistema. Então o cara ele vai utilizar seus conhecimentos para o mal. Então o Windows ele é um software proprietário. Você tem que pagar para poder utilizar. E o Linux? O Linux ele é o melhor sistema operacional do mundo. No seu concurso vai falar que o Linux é limitado, que o Linux é inferior, que o Linux pega vírus, muito vírus. Na verdade, é completamente o inverso. O Linux, ele é 3% somente da população mundial utiliza e ele é o melhor sistema operacional na atualidade. E ele é um software livre. O que é um software livre? Você não precisa arcar financeiramente para poder utilizar. Aí pergunta, por que ninguém utiliza? Também não sei. Não sei responder. Tá bom? Tem um ditado, em time que está ganhando não se mexe. E aí as pessoas... Isso eu sei porque eu trabalhei durante 2 anos trabalhando para empresas públicas. E eu criava o sistema de folha de pagamento dos funcionários das prefeituras. Então, tinha um sistema para você clicar aqui. Clique aqui e gere a folha de pagamento. O cara clicava em 10 comandos para gerar a folha de pagamento. Eu falei, ó, esse sistema, só com o botão você vai clicar aqui e vai gerar a folha de pagamento. Ele falou, não, para quê, João? Está funcionando o sistema. Para que vai mudar? Essa é a ideia. Entenderam? Sim ou não? Se perguntasse para você, o Windows ele é um sistema base do computador, você marcaria verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O que é a base na sua vida? Por exemplo, todo mundo fala que a família é a base. A base é algo que é essencial. Tira o Android do seu Samsung, do seu LG. Você consegue abrir o WhatsApp, Facebook? Quem tem Apple, você tira o iOS, você consegue abrir agenda, contato, câmera, Instagram? Não. Então ele é um sistema base. Qual que é a diferença entre um aplicativo e um sistema operacional? Alguém sabe me responder? Mas vocês não baixam o aplicativo todo dia?
E para que serve o aplicativo? Muito bem. Para alguma função específica. Essa é a diferença. Você consegue tirar foto... Não, consegue agora. Você consegue abrir um texto dentro do WhatsApp? Um documento do Word, por exemplo? Não, editar lá dentro. Não, graças a Deus. Eu ia falar, como assim? Essa menina é um hacker? O que acontece? O WhatsApp ele é um comunicador instantâneo. Então, ele é um chat que pode ter até vídeo e áudio. Só isso. Mas ele não consegue, por exemplo, mandar e-mail, não consegue abrir texto, uma apresentação. Se eu tenho o PowerPoint é específico para a apresentação. Eu consigo, por exemplo, editar um texto no Word aqui? Não, porque ele é um aplicativo somente para a apresentação. Essa é a diferença. Tá? Um aplicativo ele é específico. Um sistema operacional ele gerencia tudo. E o que é tudo? Tudo que é hardware, tudo que é software. O celular de vocês não tem câmera? A câmera você não consegue pegar? É físico. O celular de vocês tem agenda, contato? Você consegue pegar no contato? Não. Conseguiram entender? Então, vamos para frente. O seu computador também tem algo chamado dispositivos de entrada e saída. O que são dispositivos de entrada e saída? Tudo que você manda. Por exemplo, eu quero pesquisar alguma coisa. Então, eu preciso passar uma instrução para o computador. Como que eu passo uma instrução para o computador? Teclado, mouse. Se eu sou um deficiente visual, microfone. Por exemplo, se eu quero pegar um documento, scanner, tá? Webcam. E aqui, para quem não está vendo, isso aqui é uma scanner de mão, que é um leitor de código de barra que a gente utiliza no dia a dia. Então, todos esses dispositivos são o quê? Dispositivos de entrada. Me esqueci um que caiu, inclusive, na banca de vocês, da Selecom. Esse cidadão aqui é chamado de joystick. O que é joystick? O nome técnico para controle de jogos. Só isso. Tá bom? Conseguiram entender? Bom, se eu mando, tudo que entra, sai. Como que é os dispositivos de saída? Monitor, impressora, caixa de som, fone de ouvido, data show. O que mais? Aqui tem essa impressora que caiu no concurso. Essa impressora aqui chama Plotter. Tá, vou até colocar aqui. O que é uma plotter? Uma impressora de larga escala. Tá bom? Tranquilo? Vamos adiante, que esse aqui eu acho que é tranquilo. A gente tem que ganhar mais tempo lá na parte de Excel. Tá? E aí, para todo e qualquer concurso público, você tem que fazer 3 slides e responder uma questão. Valendo um pão de queijo para mim. Para quem foi meu aluno, tem que pagar depois, hein? Se eu apagar a luz, fica melhor? O que vocês acham? Não, só da frente. Ok, temos gabarito? De graça, né? Você errar, você fala que não foi meu aluno. Dispositivo de entrada, dispositivo de entrada, dispositivo de entrada. E ele está perguntando o quê? De armazenamento. Mesmo que você não soubesse o que é pendrive, você utilizava só o conceito. Quem que é dispositivo de armazenamento? HD, que pode ser HD externo quanto interno, cartão de memória, pendrive, tudo bem? Vamos adiante. Ih, ficou cortado aqui. Word, tá? Gente, o Word ele pertence à Microsoft. A Microsoft é gratuita? Ela é paga. Então, isso significa que ele é um software proprietário. Que significa que eu tenho que arcar financeiramente. Para quem nunca abriu o Word, ele pode ser chamado de editor de texto ou processador de texto. Tudo bem? Bom, quando você abre o Word, todo aplicativo gera um arquivo. E isso cai no seu concurso público. O Word ele tem como extensão padrão docx. Só que eu vou colocar um macetezinho para vocês aqui. Ó. O Word ele cresce de 3 em 3 anos. Qual é a próxima versão? Próxima versão? Isso. Faça isso na hora da prova. A grande diferença do Word, porque no concurso você cai 7, 10,
cai 13, cai 16, e prefeitura sempre pega os mais antigos, não sei porquê. Você vai focar o seguinte, 13 e 16 foi incluso um recurso chamado de web. Qual que é esse recurso de web? Alguém já criou um grupo no WhatsApp hoje? Hoje que eu falo atualmente. Você não consegue inserir uma imagem direta do Google? Então, esse recurso também foi incorporado no Office, tanto no Excel, PowerPoint. Você consegue inserir uma imagem do seu texto dentro do Google. Aqui era localmente. Teria que estar dentro do computador, dentro do pendrive, conectado ao computador. Entendeu? Isso é uma grande diferença. Então, versões 7 e 10, você vai colocar na sua palavrinha mágica aí, local. Então, eu não consigo inserir um vídeo, uma imagem, uma música, se não estiver dentro do meu computador. Se eu estiver utilizando o 13 e 16, eu consigo utilizar uma imagem de qualquer lugar do mundo. Ok? Beleza. Para quem já fez TCC, nós temos a figura do orientador. Tá? O que o orientador faz? Ele orienta, né, professor? Mas a ideia é para corrigir. Bom, na minha época, lá em 2010, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira monografia, eu tive que ir lá no meu tutor, falar, ó, entrega aqui, corrige aqui, lá na Cipromat, por exemplo, e visualizar onde estava o erro. Hoje não precisa. Com as versões 2013 e 2016, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Por quê? Ele é incorporado dentro da nuvem da Microsoft. Todo mundo sabe o que é nuvem? Nuvem é um sistema de armazenamento de arquivos que você fica distante do local de origem. Para ficar mais fácil, em 2001 aconteceu uma tragédia. Que tragédia foi essa? Torres Gêmeas. O que acontece? Em 2001, o cara tinha o setor de data center, que é os armazenamentos dos servidores, num andar e o outro era os clientes. Chegou o avião, o que aconteceu? Derrubou tudo. E se tem uma coisa que não é digamos assim, não é possível recuperar, é a informação. E o ser humano, ele trabalha com 3 dias de luto. No quarto, ele quer o dinheiro dele, não quer nem saber. Entendeu? Então, várias empresas vieram à falência. E a sociedade, ela é retroativa. Ela só, digamos assim, pensa na frente quando aconteceu uma catástrofe. Então, a computação em nuvem surgiu na década de 90, já tem mais de 10 anos, mas só foi incorporado nos anos 2000. Porque, por exemplo, se alguém vier e roubar o meu celular, eu vou ficar triste? Um pouco, pelo valor financeiro. Mas eu vou ficar tranquilo, porque meu e-mail, meus contatos, as minhas notas, os meus projetos estão tudo na nuvem. O que é nuvem? Eu estou vinculado na internet, e lógico, isso até caiu em questão de concurso público. Tem que estar conectado à internet. Eu vou armazenar todas as informações no local distante. Tudo bem? Para fomentar ainda a questão de concurso, no Brasil e na Antártida nós temos servidores backups. Para quem não sabe o que é backup, cópia de segurança, do Google. Porque na Antártida não tem pessoas, só os esquimós. Os esquimós não tem internet, né? E aqui no Brasil a gente é visto como o país do paz e amor. Se você vai para fora, quem já viajou para fora, e você fala que é brasileiro, parece que está escrito aqui, rock and roll, sexo e drogas. Desse jeito. Entendeu? Então eles veem que a gente nunca vai ter guerra mundial. Então a probabilidade de cair uma bomba no Brasil é gigantesca. Não, né? Beleza? E aí, você já sabe que o Office, ele tem ligado na nuvem. Bom, nós temos o concorrente dele, que cai no concurso. O concorrente dele é o Writer, tá? Que é do Linux. A extensão do Writer é .odt, tá? Outra coisa, o Word ele é um documento de escrita. Todo mundo sabe que é um documento de escrita? Sim ou não? O que é escrita? Eu posso ver o conteúdo e eu posso alterar o conteúdo. Mas é possível eu transformar esse documento em leitura? Sim ou não? Sim, uma vez que eu salve em PDF. PDF é um arquivo somente de leitura. Então, fiquem atentos. Opa, esqueci de passar. Como é que chama esse equipamento aqui? No concurso não cai mouse. Cai cursor. Tá vivo? Volta. Bom, o cursor ele tem 2 botões, botão da esquerda e botão da direita. Para que servem os botões? Nem sabia que tinha botão, né? Então você vai fazer o desenho aqui, ó. Esse aqui é o cursor, mas eu chamo ele de super mouse. Por que é super mouse? Botão esquerdo para selecionar, botão direito para abrir menu. Tirou 10 no concurso. Tá? Viu que legal? Então, botão esquerdo, o que eu faço? Eu seleciono. Botão direito, eu abro o menu. O que é o menu? Configuração de texto, negrito, itálico, sublinhado, pesquisar,
sinônimo, traduzir, se tiver erro, ortografia, sugestão, tudo. Tudo você faz com o botão direito. Bom, já caiu em concurso o seguinte, para que serve cada clique? Um clique você posiciona o cursor, seja no início, no meio, no fim. 2 cliques, a palavra, e 3 cliques, a página inteira. Verdadeiro ou falso? Falso. 3 cliques é o parágrafo. Fiquem muito atentos. Então, 3 cliques é o parágrafo. Tudo bem? Vamos adiante. Essa é a estrutura do Word. Nós temos página inicial, nós temos layout de página, referências, correspondências, revisão e exibição. Como é uma aula de esquenta, eu só vou colocar palavras-chave, tá? Não tem como eu colocar todos os comandos que caem no seu concurso. Então, vamos lá. Primeira guia. Arquivo e salvar. O que eu preciso saber no concurso público? 2 coisas somente, tá? É na guia arquivo que você protege o documento. O que é proteger o documento? É você colocar senha. E aí você pode também cadastrar senha para alteração ou simplesmente para abrir o documento. Tudo bem? Porque se você tem um relatório que não pode ser visível para todo mundo, você não vai deixar aberto. Então o que você precisa fazer? Proteger. Ok? Outra coisa. Ctrl S é para salvar um documento. Verdadeiro ou falso? Falso? É Ctrl B. Isso até pegadinha em concurso. Ctrl B, da onde vem Ctrl B? Backup, cópia de segurança. Tá bom? Então, Ctrl S é para sublinhar. Tá? Fiquem atentos. Já falei para vocês de salvar como PDF, né? Página inicial. Palavra-chave para você lembrar na hora do concurso. Toda formatação de texto. Tudo que for formatação de texto, você encontra na página inicial. O que é formatação de texto? Negrito, itálico, sublinhado, alinhamento de texto à esquerda, à direita, justificado, tamanho, tipo de fonte, tá? Marcadores e numeração. Tudo que for parte de texto é página inicial. Então, essa palavra-chave vai te orientar na hora do concurso. E tem esses ícones que eu preciso falar para vocês que sempre caem em concurso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Estou muito rápido? Estão conseguindo pegar, hein? Eu sei que estou meio rápido, mas é porque é só 2 horas. E eu passei um slide com todo o edital para vocês resumido, tá? Bom, esse bendito desse P. Não sei para que serve, né? Ou alguém sabia que existia esse P aqui? Esse P se chama mostrar caracteres não imprimíveis. Todo concurso esse bendito cai. Para que serve? Só para você visualizar se você deixou o espaçamento a maior, quebra de linha, quebra de espaço, só para isso. Então, se você vê esse bendito desse P, anota aí, mostrar caracteres não imprimíveis. Tudo bem? Esse A e Z, se você ligar a ideia, vou até dar uma dica. Normalmente o ícone ele te orienta aquilo que está acontecendo. Ó. Eu posso filtrar de forma crescente ou filtrar decrescente, classificar e filtrar, tudo bem? Esse A maiúsculo e esse A minúsculo é chamado de maiúsculos e minúsculos. Para que serve esse bendito? Imagine que você ainda está aprendendo, está digitando, catando milho, né? Aquele que digita assim, ó. O que acontece? Você digitou uma petição lá, uma página inteira em caixa alta. Todo mundo sabe o que é caixa alta? Letra maiúscula. Isso está certo? Não, se você publica em rede social, se você conversa no WhatsApp com letra maiúscula, se você não for meu aluno, nem respondo. Porque letra maiúscula, você está chamando a atenção ou está chamando a pessoa de ignorante ou de burra, para quem não sabe. Tá? É verdade. As palavras têm poder. Então, o que acontece? Se você faz uma publicação dessa, você quer chamar a atenção de alguém. Ou, digamos assim, falar que está puto de raiva. Né? Então, o que acontece? O maiúsculo e minúsculo, ele vai te permitir que você selecione todo o texto e coloque do jeito que você quer. Pode ser tudo maiúsculo, pode ser tudo minúsculo, ou somente iniciando a frase com letras maiúsculas, tá? Lembrando que para selecionar todo o texto é Ctrl T. Eu vou trazer um slide só com os atalhos que caem em concurso para você daqui a pouquinho, beleza? Esse aqui, ó, própria orientação, ó, seta para cima, seta para baixo. Entre os textos, espaçamento entre linhas, tudo bem? Esse é o outro, gente, marca o asterisco aí. Esse bendito, assim como mostrar caracteres não imprimíveis, todo concurso cai. Esse cara aqui chama pincel de formatação. O que o pincel de formatação faz? Aqui eu tenho a palavra João, tá? E aqui eu tenho a palavra Kleber. Vamos supor que aqui tenha tamanho 18, aqui tenha tamanho 10.
Se eu selecionei a palavra João e cliquei no pincel de formatação, que é aquela vassourinha, o que ele vai acontecer? Ele vai replicar toda a formatação para a palavra Kleber. Então, Kleber ele deixa de ser tamanho 10 e vai ficar na cor vermelha, tamanho 18. No seu concurso, ele vai te induzir ao erro. Vai falar que uma vez que você copiou e clicou aqui, ele vai replicar o conteúdo, que vai ficar João aqui. Falso. Ele só replica configuração. Se tiver 50 configuração, vai a 50. Tudo bem? Bom, vamos adiante. Se um replica, o outro apaga. Quem que é o que apaga? Esse A maiúsculo com A minúsculo seguido de uma borracha embaixo é chamado de limpar toda a formatação. Quer ver quando você utiliza ele? Você foi lá e copiou uma notícia de um site. Quando você cola para o Word, ele vem com um monte de configuração. Hiperlink, letra azul, vermelha, tudo errado. O que você faz? Dá um Ctrl T, que é para selecionar todo o texto, e aperta naquele botãozinho ali. Ele vai retirar toda a formatação. E aí eu poderia ter essa questão de concurso público. Uma vez que retirou toda a formatação, a fonte padrão vai ser Times ou Arial tamanho 12. Verdadeiro ou falso? Falso. A gente está tão vinculado com a BNT, e aí a gente pensa que a fonte padrão do Word é Time ou Arial. A fonte padrão do Word é Calibre. É só lembrar, o Word não é brasileiro, gente. O Word é mundial. Tá bom? E o tamanho é 11, se alguém quiser anotar aí. Tá? Ele é tamanho 11, alinhamento à esquerda, que é padrão, e calibre. Alinhamento à esquerda, tamanho 11. E normalmente a BNT é Arial ou Time, tamanho 12, justificado. Né? Bom, ABC. Esse ABC seguido com risco é chamado de taxado. Normalmente, quando alguém faz a monografia, o cara risca uma palavra que está errada para você visualizar. Bom, tenho que retirar essa palavra. Então, taxado simples, beleza? X com 2 abaixo, ele é utilizado para você trabalhar com palavras que o texto tem que ficar abaixo do texto. Exemplo, uma composição química, H2O. Antigamente você malhava dedo, né? Ficava até musculoso o dedo. H, espaço, 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 2, aí depois voltava aqui, O. Não é assim? Não, gente. Você pega, digita H2O, seleciona o número 2 e aperta aquele botão mágico. Vai ficar dessa forma. Se eu estou trabalhando com potência, potência é acima. Então é sobrescrito. Tá bom? Então, se eu estou trabalhando com potência, a mesma coisa. Tá? E lembrando, olha o ícone, ele vai te ajudar. Ó. Abaixo, sub, de subsolo. Acima, sobre. Tá? Atalhos básicos. Esses atalhos têm que estar na ponta da língua. Mas tem no material, não precisa copiar não, é mais fácil. Se você copiar isso aí, vai... Ixi Maria, vamos ficar aqui a tarde inteira. São 50 slides. Vamos lá. Ctrl B é para salvar. Ctrl Z é desfazer. Gente, uma coisa muito importante. Imagina o seguinte, ó. João está aqui, tá? Escrevi a palavra João, coloquei no tamanho 18 e ela está com a configuração negrito. Apertei Ctrl Z. Uma vez que eu apertei Ctrl Z, ele vai voltar para o padrão 11 na fonte calibre. Verdadeiro ou falso? O que vai acontecer? Ele vai desfazer a última configuração. Gravem isso. Ctrl Z, ele desfaz a última alteração. Tem pessoas que imaginam que ele desfaz tudo. É a última. Se eu tenho duas formatações, eu tenho que apertar Ctrl Z, Ctrl Z. Aí ele vai desfazer as duas últimas alterações. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Ctrl R para refazer. Ctrl C e Ctrl X. Aqui tem só a diferença, tá? O Ctrl C todo mundo sabe que copia. Mas o Ctrl X ele recorta. E se ele te perguntar no concurso, o que é recortar? Mover, transferir, ok? Ctrl V vai colar, Ctrl P imprimir. E aí os atalhos Ctrl N de negrito, Ctrl I itálico e o Ctrl S, que todo mundo imaginava ser salvar, é sublinhado.
Ctrl J justifica, da mesma forma que inicia, a mesma forma que termina. Ctrl L, localizar. Ctrl U, substituir. Tá? E Ctrl T, selecionar tudo. Tá? Tem aqui o que eu esqueci de colocar. E se ele pedisse para abrir um documento novo? Ou abrir um documento? Ctrl A. Tá? F1. Eu estou com dúvida para usar uma guia. F1. Tá? Esse F5 já caiu em concurso. Ele caiu da seguinte forma. O F5 é para abrir uma página na internet. Verdadeiro ou falso? Muitas pessoas vão marcar porque a gente sabe que o F5 ele recarrega a página, né? Mas o F5 no Word é para navegar. O que é para navegar? Quando você cria um documento, não tem o índice, sumário, citação, referências, o F5 ele te permite isso. Dá até para navegar por número de páginas, tá bom? Então o F5 é navegar no documento, não para ir para outro local, tá? Outro que também está caindo em concurso, o F7. E aí até dica, pelo amor de Deus, se você vai mandar um e-mail, se você vai criar um trabalho, não me manda com erro de ortografia. Por exemplo, currículo que eu recebo com ortografia, o cara pode ter o melhor currículo do mundo. Mas o cara não sabe escrever, lascou. Entendeu? E aí você pode apertar o F7. Na verdade, todo e qualquer aplicativo hoje já tem com corretor integrado. Se tiver um sublinhado vermelho, está com erro de ortografia. O azul está com erro de gramática. Então, não dá para errar, gente. Tá bom? Ctrl eu coloquei novo aqui, né? Ctrl K, hiperlink. O que é hiperlink? Quando você pega um documento que você passa o mouse e tem uma mãozinha, aquele é hiperlink. O que seria esse hiperlink? Ele vai te redirecionar para uma página nova. Ou ele pode redirecionar também para uma página na internet, para abrir um documento, tá bom? Isso que seria o hiperlink. Já caiu um concurso falando que o hiperlink é só para redirecionamento de página na internet. Falso. Eu posso navegar no próprio documento. Por exemplo, o cara clica aqui, ele vai lá para a página 10 do documento, ou ele abre um documento novo. Vocês se lembram para que serve o pincel de formatação? A vassourinha? Ele vai replicar a formatação. Você pode usar o atalho dele, ó, Ctrl Shift V, tá? Ctrl V ele cola tudo, não cola? Sim ou não? Então o macete, Shift, somente formatação. Legal, né? Eu quero colar somente texto. T, de texto. Então, tem dois atalhos que você pode utilizar aí, ó. Se eu quero replicar a formatação, Ctrl Shift V. Se eu quero replicar somente o texto, Ctrl Alt V. Porque se eu mando Ctrl V, o que acontece? Ele traz todo o texto e toda a formatação que nele está vinculado, tá? Bom, guia inserir. Anota a palavrinha-chave, agrega valor. O que é agregar valor? Alguém sabe me responder? Exemplo, comprei um carro. Normalmente, o que o vendedor vai empurrar na gente? Acessório. Acessório é obrigatório? Não, mas agrega valor. Então, na guia inserir, é tudo que não faz parte do texto, mas que agrega valor. O que agrega valor num texto? Imagem, tabela, hiperlink, gráficos, tá? Letra capitular, que caiu inclusive na Selecom. O que é letra capitular? Você já pegou uma revista que tem um asão gigante no início do parágrafo? Aquilo é para dar destaque. Aquilo é chamado de letra capitular. Ele faz parte do texto? Não, mas agrega valor. Então, tudo que for agregar valor é na guia inserir. Perfeito? Bom, na tabela tem umas sacanagens que a gente tem que trabalhar, tá? Isso aqui é uma tabela 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. Imagine que você selecionou essa linha e apertou o botão Del, ou a tecla Del, ou Delete, dependendo do teclado que você trabalhe. Uma vez que você apertou essa tecla, ele vai excluir essa linha. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele vai acontecer o quê? O texto. Agora vamos mudar a pergunta. Todo mundo conhece o botão Backspace? Botão voltar, acima do Enter. Selecionei a linha. A mesma forma, apertei o botão Backspace. Ele vai excluir somente a palavra teste. Verdadeiro ou falso? Falso, ele vai excluir tudo. Se você quiser anotar aí o Del, ele só vai retirar o texto. O Backspace retira tudo. O
que é retirar tudo? Toda a estrutura. Já caiu em questão de concurso público, tá? Para finalizar a tabela, estou com o cursor aqui do lado. Eu quero ir para o próximo. Qual é a tecla que permite navegar entre tabelas? Tab. Por padrão é Tab. Olha o que o CESP fez. Suponha que você está na última célula. Você apertou tecla Tab. O que vai acontecer? Vai criar uma nova coluna, verdadeiro ou falso? Falso, ele cria uma nova linha. Toda vez que estiver na última posição da tabela e você apertar a tecla Tab, cria uma nova linha. Mas isso é uma sacanagem, né? Layout de página. Palavra-chave, estrutura. Tudo que for estrutura, você altera nessa guia. O que é estrutura, gente? Quando você vai fazer a sua monografia, a primeira coisa que fala, coloca nas normas da BNT, professor. Na verdade, aluno, né? O que é a estrutura da norma da BNT? Margens, tamanho do papel, tipo de papel, vamos supor, quebra de página, então, orientação. Tudo que for estrutura de documento você encontra aqui. Algumas coisas você precisa saber. O que é orientação? A posição do texto. Tem duas. Se for na vertical, se chama retrato. Se for na horizontal, é paisagem. Pergunta de concurso público. É possível ter dois tipos de orientação num documento só? Sim ou não? Sim. Desde que você configure quebra de seção. Professor, o que é quebra de seção? Seção no órgão público. O que significa? Departamento, não é isso? Então, quebra de seção no Word, que é aqui, ó, quebra de seção, você vai dividir o documento. Então, uma parte tem um tipo de configuração, outra parte tem outro tipo de configuração. Quer ver? Quando você faz a monografia, na capa sobre capa, não pode ter número de página. O número de página é só após a introdução. Então, o que você fez? Na verdade, você pode até pesquisar no YouTube, fez, nem sabia que tinha que ser feito. Mas agora você está aprendendo na prática. Você fez uma quebra de seção e desvinculou os dois documentos. Tudo bem? Outra coisa, normalmente, órgão público, ele tem aquela imagem no fundo do texto, que a gente chama de marca d'água. A marca d'água, ela é a estrutura. Se é a estrutura, layout de página. Tudo bem? Se eu coloco margens, é estrutura, layout de página. Então, tudo que for referente à estrutura, layout de página. Próximo, referências. Quando você faz um trabalho, no final do trabalho, o que você tem que fazer? E o que é bibliografia? Referências. É isso que você vai lembrar. Referências é tudo que é localização de um trabalho. E a localização pode ser inserir nota de rodapé. Por exemplo, no início do curso, se eu falasse cracker, você saberia o que seria cracker? Não. Então, normalmente, a gente coloca lá um número em cima da palavra e lá embaixo, no final da página, tem lá. Cracker é uma pessoa que utiliza seus conhecimentos para o mal. Isso é uma nota de rodapé. Ou eu posso colocar citação ou referências biográficas. Tudo bem? Então, tudo que for a parte de sumário também, que é o início do trabalho, que é a localização, é na guia referências. Revisão. Essa aí é batata cair se cobrar sobre o Word, tá? Primeiro, qual é o atalho que permite verificar ortografia e gramática? F7. Quando você clica em F7, vai aparecer 3 opções. Tá? Sugestões, adicionar ao dicionário ou ignorar. O que é adicionar ao dicionário? Normalmente no Brasil nós temos nomes muito estranhos. Por exemplo, vamos pegar, sei lá, Janine. O cara bota lá, Janine, J-H-A-N-N-Y. Então, o que o Word vai verificar? Está errado. Então, normalmente, nome de pessoas, mesmo que você saiba que ali está correto, você vai ter que clicar no botão direito, adicionar ao dicionário. Da próxima vez que ele encontrar o nome Janine, ele vai visualizar que está correto. Se você apertar ignorar, na próxima palavra ele vai apresentar um erro novamente. Se você colocar ignorar todas as palavras que tiver com o nome Janine escrito errado, vai ser ignorado. Tudo bem? Comentários. Eu não falei para vocês que a partir de 2013 eu consigo compartilhar um documento em qualquer lugar do mundo? Sim ou não? O que acontece? Como é que eu trabalho com documento compartilhado? Através dos
Comentários. O cara vai escrever, ó, tá errado isso, 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 porque ele não tá lá fisicamente. Então ele vai, através do documento, escrever, ó, corrija essa parte, corrija essa parte. E é possível o cara corrigir e alterar, desde que você libere para o usuário. Tudo bem? Então, tudo isso é feito na guia revisão. Próximo, exibição. A exibição tem duas coisas que caem no concurso. O modo de exibição que eu vou mostrar na próxima tela, ou a régua, tá? O que é a régua? A régua é a localização para você ver se a margem está correta. Por exemplo, aqui eu estou na margem da BNT, que ele fala que é 3322, tá vendo? Se eu desabilitar esse botãozinho mágico aqui, o que acontece? Eu não sei se está com a margem correta, entendeu? Então isso aqui é a régua, tá vendo? Ele mostra o início e o final, tá bom? Consegue enxergar no fundão aí, galera? Sim ou não? Ele já costuma... o Selecon já caiu uma questão da seguinte maneira. Dados ícones aqui apresentado, qual é o tipo de exibição que está sendo visualizada, tá? Macete. Estão enxergando aí? Sim ou não? Vocês estão vendo que o texto está justificado? Da mesma forma que inicia, da mesma forma que termina? Ele está com borda? Traduzir, ele não está bonito? Layout de impressão, porque ele está pronto. Ok? Está vivo, volta. Conseguiram entender? Não parece um livro? O que você faz com o livro? Tirou 10, leitura. Beleza? Toda vez que você tem um ícone globo, o que significa? Sem ser geografia, pelo amor de Deus, hein? Internet, então é layout da web. Aqui, para quem já fez a apresentação, não parece que é uns tópicos? Estrutura de tópicos. Isso aqui tem margem? Não. Então significa que o documento não está pronto. Se o documento não está pronto, ele é o quê? Tirou 10. Viu como é que foi legal? Então, repetindo. Tá bonito? Layout da impressão. Como é que eu sei que é layout de impressão e não é rascunho? Tá justificado e tem as margens. Tudo bem? Parece um livro? Leitura. Tem um globo? Layout da web. Parece apresentação? Estrutura de tópicos. Tá somente o texto? Não está pronto. Se está pronto, rascunho. Beleza? Então, isso cai em concurso, tá? E aí, para a gente massificar nosso conhecimento, acabou o Word. Em um semestre, aprenderam em 15 minutos. Ah, mas foi legal, não foi? Pode começar a responder, valendo um pão de queijo para mim, hein? Vou tirar essa cadeira, porque eu tô vendo que eu vou cair com essa cadeira aqui. Eu sou muito elétrico. Posso deixar aqui? E aí? Qual que é? 20 minutos atrás. Só Deus, né? Tem uma dica. Na dúvida, você marca C de Cristo ou D de Deus. Você pode até errar, mas você não perde a fé. Não, eu fiz um estudo, porque eu monto material aqui para a LAC. 56% das questões ou é C ou D. Eu não sei por que eu fui fazer esse estudo, eu comecei a pesquisar. Eu falei, então marca C ou D. Na dúvida, tá? Mas aluno meu não tem dúvida. Aluno meu responde no conceito, tá? Letra bonita, no parágrafo inteiro, capitular. O que é mesclar? Mesclar é... Tem Cuiabana aqui? O que é adjuntar? Alguém sabe? Juntar. Quando você junta dois espaços diferentes. Inserir macro, nada a ver. Formatar parágrafo, nada a ver, tá? Mais uma. Onde? Não foi eu, não. Foi a banca. Eu copio só. Eu acho que faltou espaço, né? E aí?
Mas que... Mas que palhaçada, né? F5 ou F7? E se ele pergunta navegar entre o texto? F5. Outra coisa, lembra que eu falei que ele não fala mouse? Cursor. Fica atento. Essa aí para você ganhar 300 posições. Essa aí é para a gente finalizar o Word com chave de ouro. Vamos lá? Qual que é o gabarito? Só para ver se vocês tomou de chute. Tá vendo? Ó? Depois eu vou falar se tá certo ou errado, tá? Primeira coisa, a extensão do arquivo é .htm? Não, pode ser dois tipos de extensão que existe o doc. Eu já falei. Word. Doc ou docx. Tá? A gente falou no início do curso. Se for versão de 97 a 2003, é doc. A partir de 2007, docx. Então aqui já está errado. E aí, quando você pega de associação, você tem que ser maldoso. O 1 está errado, não está? Sim ou não? Tchau. Tchau. Beleza? Vamos para o próximo. O arquivo estar protegido por uma senha de gravação. Tá? Para quem não sabe, instantâneo é o print screen. Tá? É o print screen. Se eu vou tirar um print, o que acontece? Eu estou alterando o conteúdo. Se eu estou alterando o conteúdo, pode estar protegido por gravação. Correto. Tem algum que tá aqui? Essa já foi também. Tá vendo? Não perde a fé. Terceiro, o arquivo ter sido aberto no modo somente leitura. Todo documento hoje, quando você abre, é somente leitura. Para você alterar o conteúdo, você tem que clicar no botão lá, habilitar conteúdo. Então, tá correto. E agora, valendo 300 posições. O arquivo ter sido gravado como Word 97/2003. Gente, interpretação de texto. Vamos voltar em 2003. Você tinha smartphone? Você tirava print screen? Você tinha rede social? Então, como que você vai tirar print do Word 97/2003? Não tinha esse recurso. Então, tá certo. Qual que é o gabarito? D de Deus. Beleza? Então, é mais interpretação, tá? O instantâneo é recurso novo, tá? Vamos lá, PowerPoint. Já finalizamos mais uma aula de 3 meses. O PowerPoint, ele é responsável por apresentação. Essa visualização só está sendo utilizada através do PowerPoint. Tudo bem? Qual que é o arquivo padrão? PPTX. Se eu estiver utilizando versões anteriores a 2007, retira o X. Então fica PPT. O nosso amigo PowerPoint, ele é um software proprietário. O que é um software proprietário? Tenho que pagar para poder utilizar. No seu concurso pode perguntar quem que é o concorrente. O concorrente é o Impress, que é do LibreOffice. E aí você tem que visualizar a sua extensão também, ODP. Uma coisa importante, lembra que eu falei para vocês que 2013 a 2016 teve a evolução da web? Sim ou não? A partir de 2013 e 2016, esses dois aplicativos, eles se enxergam. Então, eu consigo abrir um arquivo que foi criado no PowerPoint aqui, ou vice-versa, no Word também, no Excel também, tá bom? A partir de 2013, você pode colocar aí todas as versões que são compatíveis, tá? Beleza. Nada. Vou tomar uma água, aproveitar que você falou.
Bom, o PPTX, que é a extensão padrão, ele é de escrita. O que é escrita, gente? Eu posso ver a apresentação e eu posso alterar o conteúdo da apresentação. Por exemplo, eu mando os arquivos aqui para a LAC, não em PPTX. Eu mando em PPSX. O que é PPSX? O João, que é o meu xará, por incrível que pareça, e tem o Kleber, que é meu xará também, então vira uma... Tem reunião, a gente não sabe quem fala. Tem que falar o nome junto, João Kleber. Ele só pega essa versão. O que é essa versão? Ele vai pegar minha apresentação, ele só vai poder apresentar. Se eu for lá e alterar o conteúdo, não é permitido, porque ele fala, ó, isso aqui é autoapresentação, só pode ser visualizado. Isso já cai em concurso. PPTX é escrita. Eu posso ver a apresentação e eu posso alterar o conteúdo da apresentação. O PPSX, somente leitura. Então lembra do S, somente, que é mais fácil no concurso, tá? O T, tudo. O que é tudo? Posso ver e posso alterar. Macetezinho para você aí. Beleza? Então, tudo bem até então? Sim ou não? Fundão, tá todo mundo quieto aí? Tranquilo? Beleza. Atalhos para o PowerPoint. 3. Primeiro, quando você inicia uma apresentação, tem 3 atalhos que você precisa saber. F5 vai iniciar a apresentação. Só que ela inicia a apresentação do primeiro slide. Fica muito atento. O F5, ele inicia do primeiro slide. Tá? Aí, para navegar, por exemplo, eu estou utilizando aqui um passador de slide. Mas eu posso utilizar a seta para frente ou a tecla Enter. Tudo bem? E para sair da apresentação, ESC. Então, esses 3 atalhos têm que ficar na ponta da língua. Enter, F5 e ESC. Se eu não me engano, o espaço também passa. Deixa eu ver aqui. Passa também. Tá? Então, o espaço também passa. Bom, eu estou no slide 29. Tá? Vou sair, vou apertar ESC. Vou apertar F5. Voltou. Que isso, Bodão? O que você está fazendo na apresentação? Eu voltei para o início da apresentação, certo? Mas eu queria voltar para o início da minha apresentação na parte 29. Então, como que eu faço? Isso até cair em concurso. Você pode digitar 29... Opa. Deixa eu apertar aqui. Shift F5. Deixa eu apertar, botar F5 aqui. 29, Enter. Tá vendo? Ele foi para o início. Se você coloca o dígito, o número do slide e aperta Enter, ele vai. E se, por exemplo, eu sair da apresentação, eu quero retornar do 29, você aperta a tecla Shift F5. Ele inicia a apresentação do slide atual. Então, dicas importantes. F5, o início. Shift mais F5. Página atual. Se eu digitar número da página mais Enter, vai para a página que eu quero. Tudo bem? Outro macete. Você visualizou lá que o aluno está voando no fundão. O que você faz? Você chama a atenção dele. Como é que você chama a atenção dele? Preto. Ficou tela preta. Ah, desligou o DataShow? Não, apertei ponto. Aí, para voltar, é essa que eu retorno. Então, ponto apresenta uma tela preta. Eu sou professor de matemática. Eu quero escrever aqui, por exemplo, um cálculo que eu fiz. C. Vai aparecer uma tela branca. E eu começo a digitar. Beleza? Tranquilão? Então, setinha para frente de novo. Vou voltar. Então, ponto, uma tela preta. C, uma tela branca. Tá? Eu sei que é muito atalho, tá, gente? Mas cai em concurso, né? Vamos só... Acho que é o último. Ah, já mostrei para vocês. Vamos lá responder a questão? Foi desse ano, 2019, a Selecom. Ó. Lá na prefeitura de Niterói, Carioca. Tiveram aula já com... Fugiu o nome agora? Fugiu o nome agora. Sidney. Sidney é a figura. E aí, brother?
Muita praia aí. Olha Deus entrando aí, ó. Tô falando, sério, vocês não acreditaram que eu fiz o teste? Eu respondi mais de 500 questões. 56% é COD, nunca vi. Mas, esse eu errei, ó. Qual que é o gabarito? E de escolha certa, né? A partir do primeiro, F5. Normalmente, tudo que for formatação é Shift. Então, é uma formatação. Shift mais F5. Tá? Agora que a gente... Oi, desculpa. Na verdade, aqui no PowerPoint não tem o Alt. Mas aqui o Alt é para você copiar somente texto. Tá? E aí o Shift é a formatação. Sempre que for formatação, tá? E aí, todo mundo tranquilo? Agora a gente vai chegar no calcanhar de Aquiles, tá? Preparados? Excel. Antes de sofrer, tá? Eu respondo Excel sem olhar na pergunta. Em 30 segundos dá para responder. Como que eu desenvolvi isso? Primeiro foi estudos, né? Mas assim, o usuário ele pega... Desculpa, gente, é que eu trabalho com sistema, então eu falo usuário, tá? O aluno ele pega uma questão em Excel, ele olha direto na planilha. E a planilha vai ser grande, não vai ser pequena. Então ele já sofre e ele vai para a próxima. E às vezes a resposta está na cara dele e ele não viu. Beleza? Então, vamos parar de sofrer do Excel. Porque quando eu coloco Excel, eu vejo no olhar. Não é verdade. E aí, às vezes, essas duas questões de Excel que vai fazer você estar lá na frente. Tá bom? Porque assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Não vou ser hipócrita. Eu não gosto da Selecom, eu não gosto da IBFC, eu não gosto da UFMT, eu não gosto da IBAD. Porque são bancas, não desmerecendo, mas ela não exige, digamos assim, o potencial. É interessante fazer concurso público de CESP, FGV, ESAF. Sabe por quê? São bancas pesadíssimas. Se você fizer 60% no CESP, vamos colocar 65, 70, você está lá dentro. Quando você pega uma banca que não cobra tanto, você não pode fazer 60%. Você tem que fazer 90%. Você está entendendo? Então, isso que é o lado ruim. E aí você abre margem para o cara que não está estudando, para o cara que vai no chutômetro, para o cara que vai lá só CD e faz 56% e passa. Entendeu? Beleza? Então, vamos lá. Excel, tá? Nem preciso falar que o Excel ele é proprietário. Significa que você tem que pagar. Ótimo. Ele tem um concorrente. Quem que é o concorrente? O Calc. Beleza? O Calc é livre. Lembrando, se for de 2007 em diante, tem o X. XLS, X. Se estiver utilizando a versão anterior, tira-se o X. Então, fica XLS. Até então, tranquilo? Ótimo. E o nosso amigo ele tem a extensão .ods. A grande diferença que existe entre o Excel, PowerPoint e o Word é que o Excel ele é uma pasta de trabalho. Todo mundo sabe o que é uma pasta? Por exemplo, lá na sua casa você tem pasta de documentação pessoal, sim ou não? Você guarda um documento ou vários documentos? É isso que você precisa saber. O Excel ele é uma pasta de trabalho. Então você pode perceber que aqui embaixo tem planilha 1, planilha 2, planilha 3. É como se fossem os documentos pessoais. RG, certidão de nascimento, carteira de trabalho e assim por diante. Primeira dica, tá? Então o Excel ele não é um arquivo único. Ele tem vários arquivos vinculados a pasta. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês se lembram que lá na guia revisão eu consigo controlar, certo? Eu posso bloquear que o cara pode ter acesso ou não. E aí, no tipo da revisão, no Excel, ele pode bloquear a planilha ou pode bloquear a pasta de trabalho. E aí, vamos ter uma aula de matemática? Acho que é o Igor que dá aula de matemática aqui, né? Teoria de conjuntos. O Excel, você vai fazer isso aqui ó, na hora da prova. Eu tenho a pasta e eu tenho a planilha. Para quem está com fome, é o famoso disco voador, o ovo.
tá bom? Parte, todo. Essa é a diferença, tudo bem? Então, quando você vai bloquear o Excel, você pode bloquear tudo, que seria a pasta de trabalho, ou pode bloquear somente a plan 1, a plan 2, a plan 3 e assim por diante. Falei que nem a Mônica, 3, né? Tranquilo? Bom, agora vamos para outra parte muito importante. O que é célula? Alguém sabe me informar? Célula no nosso corpo humano não é a menor parte? Aplique esse conceito aqui para Excel. É a menor unidade de informação de uma planilha. A célula, ela tem duas localizações. E sempre você olha para o alto, tá? Esquerda, ou para o alto, para a esquerda. Por quê? Eu vou fazer uma perguntinha de concurso público. Existe essa célula, verdadeiro ou falso? Falso. Sempre começa por letra. Por isso que eu falo, vai pegar uma planilha, olha para o alto. Porque o alto é letra, a esquerda é número. Então você já trabalha com a identificação correta, tá bom? A1 significa que ele está na coluna A, na linha 1. Sempre quando for letra, coluna. Sempre quando for número, linha. Até então tudo tranquilo? Beleza, mas eu posso selecionar. Se eu clicar aqui, por exemplo, na letra, ele seleciona tudo. Então, quando você tem uma função que está escrito B, significa que todo o conteúdo da coluna B. Se você tem uma função que está o número 1, toda a informação da linha 1. Tudo bem? Legal. Ou vocês estão aprendendo, ou vocês estão me enganando muito bem. Tranquilo até então, gente? Então, vamos para o próximo. Página inicial. Para que serve página inicial no Word? Editar o quê? Certeza? Tá certo. É só para ver se vocês estão antenados. Quando você trabalha com página inicial, você vai editar tudo que for o quê? Texto da planilha. E aí, fora aqueles ícones, tem alguns que caem em concurso. Ó. Esse aqui, todo mundo já está careca de saber, né? Para que serve a vassourinha? Não é apagar. Não. Tá parecendo vendedora, né? Só no chute. Pincel de formatação. O que o pincel de formatação faz? Replica a formatação. Beleza. Gente, fala sério. Isso aqui parece um botijão de gás? Cara, eu não acreditei. Isso aqui é um binóculo, gente. O que você faz com binóculos? Pesquisa. Não? O termo correto é localizar. Ctrl L. Tá? Então, o que acontece? No Excel é bem facinho de você trabalhar com os ícones, se cair. Eu vi um aluno que falou que isso aqui parece as cadeiras da sala de aula aqui. Eu falei, cara, que imaginação. Isso aqui é um binóculo, então isso aqui é para Ctrl L, que é localizar. Isso aqui é interessante, ó. Eu tenho uma célula que é deste tamanho, e eu coloquei a palavra João. Só que o O ficou para fora. Se eu imprimir, ele não vai sair. Essa célula aqui chama quebrar o texto automaticamente. E se você visualizar o Excel, ele fala antes, depois. O texto estava passando para a margem. Quando eu cliquei nesse botão, o que aconteceu? Ficou dentro da margem. Então, não tem como errar na prova. Macetezinho também, tá? Quebrar texto automaticamente. Essa letra aqui, agora me fugiu o nome, acho que é sigma. Acho que é sigma. É referente à autofunção, que é a autossoma. Então, se você clica nela, vai criar um monte de função que a gente vai aprender agora, tá? Esse AB é a posição do texto. Por padrão é horizontal, mas você pode colocar inclinado na vertical e assim por diante. Então, esses são os ícones que você precisa saber. Fora o mesclar e centralizar, que eu abri um tópico só para ele. Lembra de adiojar? Para que serve o adiojar? Juntar. Se você gostou do adiojar, você coloca aí, mesclar e centralizar, o botão do adiojar. O que você faz? Você pega um intervalo de células, junta numa só. Estão visualizando o fundão aí? Sim, galera? Ó, eu tenho 4 células selecionadas. 2, 3, 4 e 5. Sim? Quando eu cliquei no botão mesclar e centralizar, e aí você pode até perceber que o ícone já faz a referência, ó. Eu tinha 2 células e agora eu vou ficar com uma só. Ele transforma somente em uma célula. Conseguiram entender? Pergunta de prova. O 2, 3, 4, 5, para onde foram os 3 números? Eles ficam ocultos aqui. Se você dá um Ctrl Z, ele vai aparecer novamente.
Outra coisa que já caiu no concurso público, tá? Se eu tenho vários números inseridos, qual é o número que vai ser apresentado? Sempre da esquerda. Sempre da esquerda, o primeiro da esquerda. Então, no caso aqui é 2. Então, seria 2. Se não tivesse nada, ficaria nada. Então, sempre a primeira célula à esquerda. Beleza? Legal. Continuando os números, tá? Isso aqui são formatações de número. Por padrão, a célula é texto. O que é texto? Se você coloca, por exemplo, João, fica para a esquerda, número fica para a direita. Você pode clicar em formatação número. Quando você coloca esses 3 pontos, é separador de milhar. 10, 100, 1000 e assim por diante. E olha que legal, já caiu nesses ícones aqui. Olha para o alto, olha para baixo. Era antes, agora ficou assim. Então, eu tinha uma casa decimal, agora eu tenho 2. Significa que eu fiz o quê? Aumentei. Eu tinha 2 casas, agora eu estou aqui embaixo, 1. Olha que legal. E esse aqui não pode errar, pelo amor de Deus, né? Porcentagem. Então, se você olhar o ícone, ele automaticamente já te instrui. Tudo bem? Outra coisa que é muito importante. Alguém já tentou ser professor na vida? Nem eu queria ser professor, vou falar a verdade. Aí eu comecei a trabalhar, surgiu um convite em 2013 e eu gostei. Apesar que para ser professor tem que ter um dom, gente, porque senão não vai. O que é formatação condicional? O que é condição? Tem que ter uma regra. Vocês concordam comigo? Imagina o seguinte, o professor vai chegar no final do semestre, ele vai falar quem está aprovado e quem está reprovado. E ele pode visualizar também o seguinte, ó, quem tem nota maior que 8 é um cara bacana. Quem tem nota entre 7 e 8 passou, mas fez só o dever de casa. E quem tem nota de 7 para baixo, reprovou. E eu posso verificar também, eu quero ver os alunos que tiraram nota 10. Todos os valores duplicados. Tudo isso é possível através da formatação condicional. Aqui, ó, é maior que, é menor que, está entre e, é igual, texto que contém valores duplicados. Então, sempre quando você vai querer classificar, filtrar e, digamos assim, ou eliminar, ou trabalhar com ordem, você vai utilizar a formatação condicional. Tá bom? Bom, uma guia que tem diferente do Word e Excel é a guia Fórmulas. Tem mais de 200 funções. Então, a guia Fórmulas ela permite que você veja função de texto, função de trigonometria, autossoma e assim por diante. Tá? Dados. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, você tem que fazer digamos assim, uma planilha com todos os funcionários que trabalham nela. Tá? E aí, o que acontece? Tem muito funcionário. Você não vai digitar funcionário por funcionário. O que você pode fazer? Você pode importar para a sua planilha, tá? Através de um arquivo de texto ou um documento dentro do Excel. E essa guia se chama dados. Eu consigo importar ou exportar de um outro arquivo. Beleza? Exibição é a mesma coisa. O que vai diferenciar é que a exibição tem a visualização normal e a quebra de página. Tudo bem? A quebra de página mostra que daqui vai ser uma página e dali vai ser outra página. Beleza? Agora vamos começar a trabalhar. Função. Quando você pega uma célula, ela é esse quadradinho aqui. Se você clicar nela, no canto direito, na parte inferior, tem uma cruz preta, tá? Não é maldição, não. Chama alça de seleção. Beleza? Essa alça de seleção ela vai preencher automaticamente com todos os valores que tiver nas linhas subsequentes. O que acontece? Vai chegar numa empresa, por exemplo, que você precisa travar um valor. O valor não pode alterar. Por exemplo, desconto de um produto. Ele não pode alterar o valor. E aí o que você faz? Você trava a célula. E como que eu travo a célula? Através do símbolo cifrão. Isso aqui é chamado de referência. Tá? Existem 3 tipos de referência, gente. Referência mista, que é parcial, ou travou a coluna, ou travou somente a linha. Tem a referência absoluta, aquela que é tudo, está travado tanto a linha quanto a coluna. E tem a referência lógica, que também no concurso pode cair de relativa. Que na verdade, isso aqui não travou nada. Se você clicar e arrastar na alça de preenchimento, ele vai automático. Tudo bem? Então, percebam. O cifrão sempre vai estar na frente de quem ele está travando. Neste caso aqui, quem está travado? Ninguém. Aqui é um erro. E agora?
Quem está travado? A linha 1. Quem está travado? Coluna A. Beleza? Então, isso aqui é referência mista. E esse cidadão aqui? Travado tanto a coluna quanto a linha. Beleza? Nem precisa ver a planilha inteira. Só você visualizando a função já trabalha. Sim, pode fazer o que você quiser. Desde que tenha cifrão na frente da coluna, na frente da linha. Tá? Bom, entenderam os conceitos? Agora a gente vai começar a trabalhar com a função. Vai dar 30 minutos, vou ver se eu faço mágica aí, tá? Função não é difícil. Você precisa entender esses 3 componentes. Toda função tem o sinal de igual. Lembra que eu falei que o computador, ele processa? Ou alguém já chegou no Excel e fala assim, faz o cálculo das minhas despesas. Não, eu preciso dar o comando. O comando é igual. Nome da função, abre parênteses, fecha parênteses, dentro vai ter o intervalo inicial ou intervalo final. É assim que funciona. E o intervalo pode ser 2 pontos ou ponto e vírgula. Beleza? Se você visualizar uma função que tem esses 3 conceitos, você já sabe se ela está certa ou está errada. Tudo bem? Agora eu vou começar a responder as funções para vocês entenderem, tá? Não. As funções que caem no concurso da Selecom e da BFC. Soma, média, mínimo, máximo, maior, menor. Nós vamos ver todas as funções agora, tá? Bom, se eu quero somar, eu coloco dessa forma. Igual, soma, abro parênteses. Eu quero da célula A1 até a célula A2. Tudo bem? Na verdade, eu vou colocar na célula B3. Toda vez que você vê uma função que tem o sinal de 2 pontos, significa que é até. O que significa que é até? Uma sequência. Tá? Vou colocar a mesma função. Soma A1, B3. Toda vez que você tem ponto e vírgula, significa que é E. E é individual. E, gente, sinceridade, isso aqui é o que mais derruba concurseiro. Tá? Porque eu vou fazer o cálculo para vocês. Ó. O CESP nem pergunta a planilha, ele vai fazer a pergunta assim, ó. Quantas células estão sendo trabalhadas nessa função? Nessa aqui. Não sabem somar? Vou fazer um macete para vocês, tá? Aqui, quando você trabalha com planilha, é matriz. O que é matriz? Linha e coluna. Macete, vamos contar no dedo, gente. Eu estava na célula A e fui até a B. Eu estava na linha 1 e fui até 3. De A até B eu andei quantas casas? 1, 2. 2 posições. De 1 até 3 andei quantas posições? 1, 2, 3. Então, quantas células eu trabalhei? 2 vezes 3, 6. Então, nessa função, significa que tem 6 células. E nessa função tem quantas células? 2, porque é somente essa e essa. Olha a diferença. Um ponto e vírgula pode diferenciar toda a sua vida. Tá bom? E aí, eu sei que é muito rápido, mas eu vou fazer a mesma coisa agora. Igual média de A1 a C2. Quantas células estão sendo trabalhadas aqui? Vocês que vão responder para mim. Seis, todo mundo concorda? Vamos testar? Eu estava em A e fui para C. A, B, C. Andei 3 posições. Eu estava no número 1 e fui até o número 2. Andei 1, 2. 2 vezes 3, 6. E se eu tiro aqui e coloco uma vírgula? Ótimo. Por que eu estou falando isso para vocês? O mais importante é você entender a função.
Porque quando você vê isso aqui, você já se assusta. Entendeu? Você já se assusta por natureza. E aí você fala, meu Deus, vou para a próxima. Então entenda isso aqui, vai ficar mais fácil lá. Agora eu vou trabalhar ali, ó. Tá? Já que vocês entenderam. Não, mas eu não expliquei ainda. Eu só estou explicando como que funciona uma função. Tá bom? Toda função é igual. Sinal de igual, nome da função e intervalo. Estão com a planilha aqui agora? Sem sofrer, eu vou colocar aqui agora a soma de todos os produtos, tá? Deixa eu apagar aqui. A soma de todos os produtos. Deixa eu pegar um valor redondo para ficar mais fácil. Célula B2 até D2. Vamos lá, gente. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? Pessoal do fundão, aqui embaixo é ponto e vírgula e aqui é 2 pontos, tá? Posso ajudar? Beleza. Não olha a planilha. Olha aqui. A função está certa? Sim ou não? Tem o igual, tem o nome da função e tem o intervalo. Como que você sabe que a função está correta? O CESP, por exemplo, é verdadeiro ou falso. Se tiver um mais aqui dentro, se tiver uma multiplicação, se tiver, sei lá, qualquer coisa que seja diferente desse cara ou desse cara, a função está errada. Já é a primeira coisa que você pode fazer. E aí você pode olhar as questões e já trabalhar com a eliminação. Beleza. Então aqui está correta e aqui está correta. Próxima parte. Você tem que visualizar se ele quer um intervalo de função ou se ele quer células individuais. Aqui ele quer sequência ou individual? Sequência. Então ele quer tudo. E aqui, individual. Beleza? Então vamos lá. Primeira função. B2, olha para o alto ou olha para a esquerda. Eu estava aqui, ó. Beleza? B2. Qual que é o intervalo final? D2. Tá aqui. Aí você vem aqui com sua canetinha na hora da prova, passa isso aqui e soma. Eu tenho por hábito começar por valores maiores, mas aí é critério de vocês. 25 mais 20, 45. 45 mais 15, 60. Então o resultado aqui deu 60. Vamos para o próximo. Agora é a função de baixo. Ele quer somar tudo ou células individual? Então, B2 a D2. Não é B2. B2 e D2. Ótimo. Qual que é o resultado? 40. E ele pode perguntar na prova, as duas funções trazem o mesmo resultado? Não. Entenderam? Sim ou não? A mesma coisa você faz para a média. E agora eu vou colocar aqui do lado. Média, anota aí. Média soma todos os valores e divide pela quantidade. Tá? Então, a média, ela soma todos os valores e divide pela quantidade. Oi? Claro. Tá. Primeira coisa, a função ela é individual ou ela é sequência? Qual que é a primeira célula? B2. Qual que é a segunda célula? Beleza. 25 mais 15. Tá bom? Vamos lá? Vou fazer para vocês. Eu tenho média de B2 até D2. Então vamos lá? 15 mais 20 mais 25 dá
60. Quantas células eu trabalhei? 3. Então, como é que vai ser o cálculo internamente? 60 dividido por 3. Qual é o resultado? 20. Próximo, média de B2 a D2. Eu tenho 15 e 25. 15 e 25 é 40. Eu vou dividir por 2 ou por 3? Certeza? Sim. E vai dar quanto? 20. O IBFC pode perguntar, essas duas funções vão trazer o mesmo resultado? Sim. E poderia ser até uma questão de concurso público. Beleza? Outra coisa que é muito importante. Média tem acento. Se você, por exemplo, for no Excel e digitar sem acento, o Excel ele aceita. Se você digitar em caixa alta, média, maiúsculo, ele também aceita. Tudo bem? Tranquilo? Então, letras minúsculas contra letras maiúsculas, ele aceita. Com acento e acentuação, ele aceita também. O calque, que é o seu concorrente, ele não aceita sem acento. É uma regrinha diferente, tá? Beleza? Cai. Oi. E divide pela quantidade deles. A soma só soma. Isso. Já que ela colocou no assunto, eu lembrei de uma coisa. Isso que nós estamos chamando é de média aritmética. Por exemplo, quem vai fazer concurso específico para contador ou para engenheiro, tem uma outra função que cai no concurso, que não é MED, ou que não é média, é MED. Essa função aqui é chamada de geométrica, trabalha com amostragem, tá? Para técnico não vai cair isso aqui, mas é até uma questão de entender. O que é amostragem? Ele vai visualizar quais os números que mais saem. Se saiu 5 vezes o número 6 em 8 possíveis, vai mostrar o número 6. Ele não vai dividir, não vai somar, tá? O média e o soma tranquilo. Agora vamos para máximo e mínimo. Coloca aí, palavrinha-chave no máximo. O maior número possível. Beleza. Função máximo. O que o máximo faz? Procura o maior valor possível. Ele está procurando o maior valor possível aonde? No intervalo ou em valores individuais? Pergunta de prova. Em quantas células ele vai buscar esse valor? 3? 6? Estão chutando aí, né? Eu estava em B, fui para D. Estava em 2, fui para 4. Quantas células? Não é brincadeira que vocês estão contando ali. Até entornei água. Ah, não, gente. Gente, vocês não podem perder tempo na prova. É 30 segundos. B até D. B, C, D. 3 posições. 2 até 4. 2, 3, 4. 3 posições. 3 vezes 3, 9. Imagina você pegar uma planilha que tem 5 posições por 4, vai ficar contando 20. Agora, multiplica aqui, só para ver se eu estou bom de cálculo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes 3 é quanto? Tem que ganhar tempo no concurso. Dica, é 3 minutos para a questão. Só você ficar contando aí já foi 1 minuto e meio. Aí depois você vai ficar procurando a alternativa. Já foi. Tá. Agora você vai ter que olhar mesmo, tá? Porque eu peguei de B2 e fui até D4. Qual é o maior valor possível aqui? Oi? 55. Então, quando eu der um Enter nessa questão, vai aparecer 55. Agora, percebam, se eu tirar e colocar esse cidadão, qual é o resultado?
Qual que é o resultado? 15. Viu como que muda? Um ponto e vírgula, dois pontos. Então tem que ficar muito atento, ó. Se for ponto e vírgula, é individual. Então ele vai comparar quem é maior, nada ou 15. E isso aqui não é zero, tá? Quando não tem nada, é nada. Vou até fazer uma sacanagem. Cadê a nossa colega da média que tinha perguntado? Você que vai responder para mim isso aqui. B4 até D4. Qual é o resultado disso, gente? Doze? Tive um susto agora, hein? Misericórdia. Não, gente, é de B4 a D4. Não, tá tirando 12, 10. Vocês estão vendo coisa que eu não estou enxergando aí, não. Quem falou 30? Levanta a mão. Quem falou 30, levanta a mão. Muito bem, perderam 300 posições. Tá? Vai, outra. Quem falou 45? Certeza? Parabéns, ganharam 300 posições. O que acontece? Quando você trabalha com a função, ele visualiza se tem valor. Aqui tem valor? Aqui tem valor? E aqui? Gente, isso é diferente disso. Tá? O zero, ele é um valor. Por exemplo, você pode ter uma conta corrente com zero. Agora, se você não tem nada, nada que eu falo, não existe nada aqui, é nula. Ela está inativa. Tudo bem? Então, quando ele faz o cálculo da função, ele vai comparar somente as células. No caso, essas duas células têm valor? Tem. Soma todas elas. No caso, deu 90. Eu vou dividir por 3? Não, essa aqui não entrou no cálculo. Ele divide por 2. Pegadinha do malandro. Tá? Beleza? Aqui deu 55, né? Já que a gente fez a pegadinha aqui agora, nós vamos para mínimo de B2 até D4. Qual é a resposta? Se máximo pega o maior valor, mínimo. Qual que é o valor daquela função? Todo mundo concorda que é 15? Sim, é 15. Vamos para essa função. A IBFC, tanto a Selecom, que é as bancas do concurso de vocês, costuma comparar as duas funções. E aí é questão de português. Acho que o Bodão deve ter falado para vocês sobre a questão de fonética. E aí, normalmente, você fala assim, a função maior e menor faz a mesma coisa. Você vai ligar no cognitivo. Ah, maior e menor é a mesma coisa, são sinônimos. Você vai lá, marca verdadeiro. E aí você já perde 300 posições. O que eu quero que vocês entendam? Gente, sinceridade, faz diferença você passar na última posição do aprovado ou na primeira? Com todo respeito, pouco me importa. O que é importante é eu estar lá aprovado. Se eu estou em 100 e é 100 posições, estou feliz, é churrasco. O cara vai ganhar salário a mesma coisa que eu. Você está entendendo? E ainda vai chamar o professor João Kleber. Beleza? Então, o que acontece? Quando você trabalha com esses dois tipos de funções aqui, você só consegue pegar o topo, seja na parte superior, seja na parte inferior. E como você trabalha com concurso público, você quer ver nota de corte. O que é nota de corte? O último que foi aprovado. E você consegue utilizar essas duas funções para ver nota de corte? Não. Então, vamos imaginar que o cargo de analista tenha 3 posições. Tá? 3 posições. De 100 que existia. Então, o que acontece? Quando eu utilizo, na verdade 100 não, porque aqui tem um intervalo de 9 posições. Então, teve 9 inscritos, eu quero saber a terceira posição. Tá? O que acontece? É a mesma coisa que o máximo. Eu tenho
a definição do intervalo, só que a grande sacada é que agora você define a posição que você quer. Então, tanto o maior quanto o menor, palavrinha-chave para você tirar 10 no concurso público. Ele te traz flexibilidade. Porque você pode definir qual a posição que você quer. Pegando esse exercício aqui, ó, qual que seria a resposta lá no gabarito? E aí, o que vocês acham? Primeiro, ali é o intervalo ou é individual? Intervalo. Ele quer desde esse cara até esse cara aqui. Só que ele não quer mais o primeiro. Ele quer a terceira maior nota. Então, você vai por eliminação. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a... Então, qual que é a resposta? Agora que eu quero ver. Valendo 400 posições, hein? Qual é o gabarito agora? E aí? 40. Tanto é que se você estiver no concurso público com 40 pontos e empatado a última posição, você vai para dentro também. Aí vem outro pré-requisito, mas você vai estar classificado. Então, não vai me marcar, por exemplo, qual que era a próxima? 25. Você já estaria perdendo 300 posições. Se ele fala quinta, aí sim seria 25. Se ele fala sexta, 25. Se ele fala sétima, 20. E assim vai. Tudo bem? Agora vamos mudar de posição? Vou tirar aqui o 2 pontos e vou colocar ponto e vírgula. Qual o gabarito agora? E aí? Primeiro, eu vou mudar a pergunta. Essa função vai funcionar? Muito bem. Por que ela não vai funcionar? Ela quer a quarta posição. E no meu concurso só tem 2 vagas. Se o cara está na quarta posição, ele está falso. Tudo bem? Isso aqui é uma sacanagem que eles podem utilizar também. É a mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó. Vou tirar o ponto e vírgula, coloco 2 pontos e colocasse assim, ó, quero a 11ª posição. Vai funcionar? Não vai, porque aqui a gente já sabe que eu andei 3 posições, aqui eu andei 3 posições. Então, a minha lista de concurso, no máximo, vai ser 9ª. Então, ele poderia me dar até a 9ª posição. Tudo bem? Beleza? O maior faz a mesma coisa, o menor também faz a mesma coisa. Qual que é o gabarito disso aqui, ó? Olhando ali o exercício. É 25 ou 40? 25. Se o maior ele pega o extremo acima, ele vai pegar o extremo abaixo. Quem que é o menor valor aqui? 15. O segundo, 20. O terceiro, 25. Tá bom? Lembrando, se tiver valores duplicados, continua ainda no 25. O quarto, 25 e assim por diante. Tá bom? Oi. A primeira esquerda. Sempre a primeira esquerda, mas ele não vai fazer isso, porque também é uma sacanagem. Sempre a primeira esquerda, tá? Bom, conseguiram compreender a diferença entre máximo e maior? Bom, vocês estão preparados agora para pegadinhas de concurso? Oi, pode falar. Essa função seria válida se mudasse a posição do início ali, igual a primeira e segunda, né? Tipo a posição 11. Se você colocar o 11 aqui, daria erro. Ó, que o nosso colega perguntou uma coisa interessante. Imagine que tem aqui, ó, maior, abre parênteses,
Aí você coloca aqui 11, ponto e vírgula, de A1 até B2. Daria erro, porque a função é nome da função, depois intervalo inicial, intervalo final e a regra. Tá? Para esse caso. Vamos só fazer algumas práticas, tá? Que eles utilizam em concurso. Olha, deu certinho. Primeira pergunta. Essa função aqui... Opa! E essa função aqui... trazem o mesmo valor, verdadeiro ou falso? Enquanto vocês vão respondendo ali, deixa eu apagar isso aqui, né? Vou colocar outra aqui. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Eu quero o maior valor, mas qual posição que eu quero? O primeiro. Então ele vai trazer sempre o topo. O máximo, por padrão, ele vai trazer sempre o maior valor. Então, verdadeiro. Próxima pergunta. Essas duas questões vão trazer o mesmo valor? Saindo fumaça aí, né? No chute, verdadeiro ou falso? Certo? É uma questão difícil. Mas vamos lá. O que o mínimo faz? Pega o menor valor possível. De quem? De B2 a D4. B2 a D4. Quem que é o menor valor? 15, porque esse cara não entra no cálculo. Ele é nulo. Sim, mas era essa a sacanagem. Porque que acontece? Você fica ligado só que é duas células, né? Mas tem que pegar o valor. Aqui é nulo. Agora, se tem o bendito do zero, a coisa muda de figura. Que no caso o menor valor seria zero. Entendeu? Por exemplo, se eu coloco também 2 pontos, daria o mesmo resultado. Mesmo resultado, tá? Porque quem que é o maior valor? Sempre pega a primeira posição. Só que aqui o intervalo vai ser 9. E ele quer o último. Ele não quer o primeiro. Beleza? Não, não. Aqui eu estou pegando todo o intervalo. Todo o intervalo. Eu começo daqui até aqui. Então ele vai perguntar: quem é o nono valor de um espaço de 0 até 9? É o último. Quem que é o menor valor? 15. Sim, por isso que eu estou te falando que é uma pegadinha de concurso público. O que o maior faz? O maior valor possível. Só que ele quer o primeiro? Ele quer o segundo? Ele quer o último? Gente, só para finalizar, para vocês saírem rapidão, eu sei que tocou intervalo, tem 2 questões que caiu nos últimos concursos da Selecom para a gente finalizar com chave de ouro, tá? Eu sei que vocês querem ir embora, eu também estou cansado, mas rapidinho, só para a gente massificar o conhecimento.
Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Muito bem, pegadinha do malandro. Referência relativa. O que é referência relativa? Não tem bloqueio. Se não tem bloqueio, não tem cifrão. Aqui teria que ser referência absoluta. Viu como é que o concurso derruba a gente? Então, a referência absoluta são fixas e são identificadas pelo cifrão. Referência relativa não é travada, tá? Ela é lógica. Na verdade, não, porque aqui ele só perguntou o conceito. E aí ele fala que a referência relativa, ela é fixa. E ela não é fixa. Quem é fixa é referência absoluta. Então, o que ele fez? Ele inverteu o conceito. E é isso que ele faz no concurso. Se ele coloca aqui, referência absoluta, são fixas? Sim. São identificadas pelo cifrão? Sim. Tanto é que tem aqui, ó, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Travou. Tá querendo ir embora também, ô computador? Aí, ó. Mista, absoluta, lógica. Entendeu? Nada. Mais uma aí. 30 segundos para responder essa questão. Vai usar o macete que eu falei para vocês. Trinta segundos. E pior que é, viu? Quem conseguiu... Oi, desculpa. 10 segundos. 10, 9, 8, 7... Vamos lá. Eu respondo em 30 segundos porque esqueçam tudo isso aqui. Esqueçam. Não leiam a pergunta. Lembra que eu falei que o Excel é respondido na alternativa? Ele falou que tem que ter referência absoluta, certo? O que a gente aprendeu? Qual que é o símbolo? Tem cifrão aqui? Tem cifrão aqui? Tem cifrão aqui? Você é de Cristo. Acabou. Ah, tem mais uma. Alguém quer? A última aí. 30 segundos para responder essa questão também, ó. E tudo da... Ah, vai sortear a bolsa. Eu não sei. Eu até queria dar bolsa a todo mundo. O material tá tudo lá já, tá, gente? Inclusive tem o material que são as aulas e tem os macetes dos tópicos que eu não trabalhei no edital, porque não daria tempo de colocar todo o edital aqui, tá? Oi? Não. Isso aqui são as questões que caiu do concurso 2018 e 2019 da Selecom. É bem mais tranquilo. Não. Vamos lá. Quem consegue eliminar duas alternativas num piscar de olhos? Quem? Levanta a mão. Pode falar, gente. Não morde, não. Essa não vai ser C de Cristo nem D de Deus. Esquece tudo que está acima aqui, ó. Foca aqui. Lembra que eu falei do Excel? Por quê? Ele trabalha com maior. E maior nós aprendemos que trabalha com flexibilidade. Então eu tenho que ter um intervalo de tempo mais a posição. Cadê a posição aqui? Cadê a posição aqui? Beleza. Aí eu tenho essas duas alternativas. Só que ele pede o valor de 38. Aí você tem que ser maldoso na hora da questão. Se eu for somar tudo, isso aqui vai dar muito mais de 38. Então eu só somei esse e esse. Vocês concordam comigo? E se eu somo individualmente, só é possível através de um intervalo, que é ponto e. Então qual que é o gabarito? Sem sofrer. Entendeu? Então, soma, intervalo e igual ou maior a posição. Beleza? Então, pegou Excel, gente, veja a função. E aí você já consegue eliminar bastante. Gente, brigadão, tem um excelente concurso público. Espero ver vocês todos os dias nas aulas aqui, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.